E sobre as tensões no cenário internacional, agora com uma nova ameaça de novos ataques americanos ao Irã, nós vamos conversar agora com o advogado Daniel Toledo, que é um especialista em direito internacional. Seja bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcelo. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Vamos falar sobre essa questão da Rússia e Ucrânia, né? Muito se falava que o conflito seria breve e ele se arrasta anos por anos. Já tivemos também a questão da faixa de Gaza, depois Irã, Venezuela. O que está acontecendo na avaliação do senhor em relação a essas potências agora, a lei do mais forte? Bom, Rússia e Ucrânia é uma situação completamente diferente do Irã e Israel, né? Nós temos aí, primeiro, Rússia e Ucrânia, nós tivemos uma invasão da Ucrânia, onde Vladimir Putin acreditou piamente que ele faria ali uma invasão simples, rápida e que resolveria a questão, da mesma forma que aconteceu como 2, 3 anos antes, onde ele já tinha tentado fazer a mesma coisa e conseguiu o resultado que ele gostaria. Quando ele tentou fazer essa nova incursão, na expectativa dele seria algo muito breve, muito menos custoso do que tem sido, e que, obviamente, a Ucrânia não teria aí o apoio de vários países, como ele acabou, o Vladimir Zelensky acabou conseguindo. Então, é uma situação X. Isso, para a Rússia hoje, é interessante acabar com esse conflito? Não, não é interessante. Isso é só interessante para a Ucrânia e para os aliados da Ucrânia. Para a Rússia, em razão das diversas restrições que foram colocadas, das diversas sanções que foram colocadas, dos diversos impedimentos de usar os meios de pagamento internacionais, a Rússia acabou fazendo a economia dela através de vendas paralelas aí de combustível, né, de petróleo e refinados, e também, o mais importante aí, acabou tornando a indústria de guerra interna, a indústria bélica interna, como uma grande forma de arrecadação financeira e de movimentar a economia da forma que o Vladimir Putin gostaria. Então, quem vai hoje para a Rússia não percebe o caos que muitas vezes as pessoas que estão fora acabam enxergando, né? O russo, ele acabou absorvendo isso de uma forma totalmente diferente do que as pessoas imaginam. Então, hoje a economia da Rússia, ela tem sim uma série de restrições, mas o Vladimir Putin soube lidar com essa situação e colocou ali um redirecionamento para as fontes de renda, e aí isso acaba sendo interessante para o país, para manter pelo menos um mínimo equilíbrio, apesar dos bloqueios financeiros, das restrições de saque e dos diversos problemas que eles vêm tendo. Isso acabou, sim, aliviando aí bastante a economia da Rússia. Quando nós falamos para o Irã, nós vemos um cenário totalmente diferente. Talvez aí, pela expectativa do presidente Trump de repente fazer uma invasão rápida e através das oratórias dele acabar conquistando os ouvidos do mundo, no sentido de que, olha, nós destruímos 100% do Irã, nós acabamos 100% com a capacidade do Irã de produzir aí armas ou até mesmo enriquecimento de urânio, nós destruímos absolutamente tudo. O tempo nos mostrou que não era exatamente dessa forma que as coisas estavam acontecendo, porque se tivessem realmente destruído tudo, para que continuar com os ataques, né? Então, obviamente, isso os objetivos não foram atingidos. E o Irã tem usado de uma forma extremamente estratégica toda essa contra-argumentação que os Estados Unidos vêm trazendo. Então, o presidente Trump fala em um dia, olha, eu vou fazer um ataque monstruoso que eu vou levar o Irã à época da pedra. E aí, no dia seguinte, ele diz, não vou mais fazer o ataque porque o Irã me ligou implorando para que nós não fizéssemos, porque eles vão aceitar fazer o acordo conosco. Então, eu suspendi o ataque, que foi o que aconteceu exatamente hoje, né? E pela 10ª vez. E quando as pessoas ouvem isso, o mercado de petróleo, o mercado das royalties que estão atreladas a isso, eles, obviamente, acabam desacelerando o risco, acabam abaixando os ânimos. E essa vem sendo a estratégia do presidente Trump desde o início desse conflito, onde ele gostaria de ter acabado muito rapidamente, e, obviamente, Teherã não quer acabar rapidamente, porque eles querem levar isso ao máximo possível, próximo das eleições de meio de mandato, onde eles sabem que o Donald Trump tem uma imensa chance de perder o controle das duas casas, né, da Câmara e do Senado. Perdendo isso, obviamente, ele vai perder o financiamento, o apoio à manutenção dessa guerra, e possivelmente vai ter aí uma retirada de tropas e acabar com essa história de uma forma que vai ficar humilhante para o presidente Trump. E ele sabe que se os democratas entrarem no controle das duas casas, é exatamente isso que eles vão fazer.
É isso que a gente queria conversar com o senhor também, esse reflexo, né? Parecia que era muito mais fácil, mas no final das contas o americano está sentindo a inflação, as eleições vão acontecer nesse segundo semestre, já seria aí uma espécie aí de avaliação do governo Trump. Ele não pode mais ser candidato, evidentemente vai encerrar sua carreira nesse mandato, mas de qualquer forma abriria então o espaço para o Partido Democrata. Marcelo, o que você está perguntando é muito difícil de responder. Primeiro, por se tratar de Donald Trump. Segundo, por se tratar de um momento dentro dos Estados Unidos onde nós vemos, inclusive, a Suprema Corte dando interpretações diferentes das próprias interpretações da própria Suprema Corte de 3 anos atrás. Com os mesmos juízes ali, eles estão dando uma interpretação diferente, algo tipo, hoje eu penso uma coisa, daqui 3 anos eu mesmo penso algo totalmente diferente. É isso que a gente tem visto acontecer, infelizmente. Então, é muito difícil dizer para você que o Donald Trump não será candidato nessas próximas eleições, porque ele falou na semana passada por 2 vezes, em 2 entrevistas repetidas, inclusive por 2 secretários dele, que ele tem sim intenção de disputar uma nova eleição aqui nos Estados Unidos. Constitucionalmente, isso não é possível, tá? Isso a lei não permite isso. Mas isso pode ser levado à Suprema Corte e isso pode ser... ter uma outra interpretação da Suprema Corte que pode dar a ele o fôlego para disputar e depois para ele sair. Nós sabemos que vai ser um grande problema mesmo que a Suprema Corte venha a cassar essa candidatura depois de uma eventual eleição, que é muito a estratégia do Trump. Ele faz tudo na linha do pênalti e tenta não ser pênalti, entendeu? Ele leva até o limite do limite para ver se até onde vai. E depois as pessoas que briguem judicialmente para tentar interpretar o direito, se foi naquele sentido ou não foi. Então é muito difícil dizer para você se ele vai ser presidente ou não. Eu particularmente acho que ele não deve ser presidente, porque o índice de desaprovação dele aqui dentro dos Estados Unidos é muito grande e a gente percebe principalmente pessoas que foram da base MAGA, foram da base Trump. Na verdade, eu não vou dizer da base MAGA, porque a base MAGA ela é muito sólida. Qualquer coisa que o Donald Trump fizer, eles vão aplaudir, independentemente de ser correto ou não, eles vão estar ali. Mas nós temos a outra base, que é a base republicana, principalmente a base em que se inclui o ex-vice-presidente do próprio Donald Trump, que é o Mike Pence, onde vem tecendo diversas críticas às condutas do presidente. O próprio Mike Pence, ex-vice dele, vem tecendo diversas críticas, e muitos outros republicanos que são dessa mesma linha. Essas pessoas, com certeza absoluta, não vão apoiá-lo. Isso vai tornar uma candidatura muito frágil. Então, eu acho que ele não vai querer correr o risco de perder por uma grande vantagem para um eventual democrata. Então, eu acho que ele não vai se candidatar por essa razão. Daniel, a gente trouxe aqui já nessa edição do Fast News, né, o movimento imigratório ali que envolve a Espanha, Ceuta e também ali Marrocos, 47 mil pessoas. Não é novidade, a gente tem observado esses movimentos imigratórios também na Europa em geral, né? Seus reflexos, de fato, como administrar isso hoje e também a questão humanitária, né? A pessoa sair do país dela para ir procurar o outro país, é evidente que ela está insatisfeita no país onde ela está e busca, almeja, né, uma questão humanitária, uma vida melhor. Como é que o senhor analisa tudo isso? Marcela, por coincidência, quando aconteceu essa invasão ali em Ceuta, eu estava em Milão, eu estava no escritório em Milão. E eu moro nos Estados Unidos, mas eu tenho um escritório em Milão. E no dia que aconteceu, eu estava em Milão. Aquilo se repercutiu de uma forma tão grande dentro da Europa, porque muitas pessoas imaginaram, e a Itália não tem nem border com a Espanha, tá? Mas dentro da Itália nós percebemos que eles ficaram tão preocupados com isso que eles imaginaram que estava havendo uma invasão da Europa como um todo, principalmente esses países que têm aí uma proximidade com a Espanha, uma proximidade aí com a África, que poderiam eventualmente ter pessoas entrando dentro do espaço Schengen e saindo, entrando pela Espanha e depois indo até a Itália ou qualquer outro país ali. Houve sim essa imensa preocupação e nós percebemos aí, inclusive, a presidente Meloni falando 2, 3 dias depois, e ela acabou suspendendo o livre trânsito de pessoas que vinham da Espanha para a Itália e fechando algumas borders e endurecendo isso. Eu, por coincidência,
Justamente no dia seguinte, eu fui com meu filho, meu filho mora no norte de Milão, então eu estava com meu filho e nós fomos até a Suíça, que fica a 15 minutos da casa dele, porque tem um outlet lá, nós fomos fazer compra lá. E na hora que nós voltamos para a Itália, pelo border, né, atravessando, 15 minutos da casa dele tem uma fronteira. Ali nós fomos parados e eles pediram para a gente abrir porta-mala para ver se não tinha pessoas lá dentro, pediram para fazer checagem de passaporte, pediram para ver identidade e uma série de coisas. Eles estavam fazendo aquilo com todos os carros que estavam acontecendo ali. Então isso realmente foi um impacto muito grande. Mas o que essas pessoas querem? Elas querem entrar no forceps, né? O que é ilegal. Sem dúvida nenhuma, todos os países que são países grandes, países civilizados, têm legislações que permitem essa questão humanitária, vistos humanitários, asilo e uma série de coisas, mas entrar no forceps, entrar no estouro de fronteira, né? Entrar nadando como eles fizeram, ou como acontece nos Estados Unidos, pulando muro, ou muitas vezes cavando buraco, ou muitas vezes chegando ilegalmente, isso acaba sendo um grande caos para o país. Daniel Toledo, especialista em Direito Internacional, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Fast News. Até a próxima. Muitíssimo obrigado a vocês, um grande abraço. Um grande abraço.